Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa segunda aula de estudos amazônicos, dando continuidade no conteúdo sobre nobres, degredados, militares e açorianos, tá? Então, vamos relembrar da aula passada. A metrópole portuguesa estava preocupada em controlar o imenso território amazônico, e é essa preocupação que vai fazer com que a ocupação se efetivasse, a ocupação portuguesa se efetivasse nos territórios que antes era da Espanha. Lembra do Tratado de Tordesilhas, que é o terceiro ponto que nós temos aí? O Tratado de Tordesilhas veio para dividir o Novo Mundo, para dividir o mundo entre as potências ibéricas. Quais são as potências ibéricas? Portugal e Espanha. Então, o Novo Mundo precisava ser dividido para evitar os conflitos que ali existiam por posse da terra. Então, o Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que dividia esse Novo Mundo entre Espanha e Portugal. As nações ibéricas, as nações que se lançaram ao mar para a conquista desses novos territórios. Tá? Então, a metrópole portuguesa estava preocupada em controlar o imenso território amazônico. Mas como controla aquele território desconhecido? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse território amazônico, para lembrar, não era de Portugal. Esse território amazônico é a parte da Espanha. A única parte da Amazônia que a gente vai ter é parte do Maranhão, Belém e essa parte do Pará. Então, Belém se torna a entrada para essa Amazônia que vai ser explorada. E a metrópole portuguesa precisava defender esse território de outros invasores, principalmente a França, a Inglaterra, a própria Espanha, né, queria defender desses invasores. Então, a metrópole portuguesa estava preocupada em controlar esse imenso território, e esse território amazônico precisava ser ocupado, porque dali vai ser extraído as drogas do sertão, que vai dar muito lucro para a coroa portuguesa. Tá? Então, tinha esses conflitos pelo domínio das áreas do Novo Mundo, que eram as Américas, né? E entre Portugal e Espanha, e aí foi assinado o Tratado de Tordesilhas, só que não deu muito certo. Aí o Tratado de Tordesilhas acabou e veio o Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid vai definir: Portugal já tomou o domínio mais do interior, do sertão da Amazônia, então ele toma posse já desse território. E aí o Tratado de Madrid, o que ele vai fazer? Ele vai ampliar o território português na colônia, aqui na Amazônia. Então, ele vai adentrar o território explorado cada vez mais pelos portugueses. Tá? Então, o Tratado de Madrid vai apenas bater o martelo e dizer: olha, essa parte já dominada pelos portugueses pertencem à coroa portuguesa. E a Espanha não tem que reivindicar. Mas ainda vai existir muitos conflitos e é preciso ocupar esse território para evitar cada vez mais invasões e também para que tenha mão de obra necessária para a exploração daquele lugar. Então, o que temos aí? Temos preocupação com invasores, temos uma preocupação também quem eu vou colocar lá naquelas terras para trabalhar e para administrar. E aí que entra o nosso conteúdo de hoje. Temos aí um dos primeiros representantes que vão vir de Portugal para cá, que são os nobres. Então, os nobres tomavam posse de terras como incentivo para a vinda à colônia portuguesa. Essas famílias investiam na coleta de drogas do sertão. Então, os nobres, aí representados no desenho, eles vinham para cá
com a intenção de cada vez mais enriquecer. Então, o nobre veio, fixou-se e administrou parte da colônia, tá? E esse nobre, é que vai mandar as riquezas para a coroa portuguesa. Então, eu tenho nobre como esse nobre que veio para cá como grande administrador em nome da colônia, em nome da coroa portuguesa aqui na colônia. Tá? Então, o nobre representa a coroa portuguesa com interesse, né, de cada vez mais cargos diante da coroa portuguesa, cargos elevados, e também mais riquezas, cada vez mais riquezas esse nobre vai querer adquirir. Tá? Então, mas não foram só os nobres que vieram para cá. E os nobres não trabalhavam, né? Não colocavam a mão na massa, não iam para dentro da floresta, não iam extrair as drogas do sertão de lá. E eles sim administravam grandes fazendas, a agricultura aqui eles começaram a implantar para poder sobreviver aqui na colônia. Temos também os açorianos. E é importante dizer que nem todo mundo era nobre, também nem todo mundo era degredado e militar. Temos aí pessoas que vinham aventurar, vamos dizer assim, em busca de melhores condições de vida. E aí os açorianos, que eram pessoas naturais da ilha dos Açores, um arquipélago localizado no Oceano Atlântico, que era a colônia de Portugal. Então, nem todo mundo saía lá de Portugal, do continente, para vir para cá. Não, açorianos, a notícia do Novo Mundo e a notícia corria ali de melhores condições de vida, em busca de melhorias, em busca de riquezas. Então, nós temos aí os açorianos. Tá? A região de Mazagão, uma curiosidade para vocês, que hoje localizada no estado do Amapá, recebeu muitos desses açorianos que vinham em busca de melhores condições de vida, em busca de algo a mais. Aqui chegaram, trabalhavam, faziam comércios, ajudavam a exportar e a trabalhar mesmo na terra dos nobres. Então, os açorianos eram uma base importante para o comércio, para se fortalecerem ali em comunidade e ajudar na construção dessa colônia, que vai ser bastante explorada, principalmente na Amazônia, com as drogas do sertão. Tá? E temos também aqueles degredados. Tá? Nesse período, houve também pessoas que foram obrigadas a se transferir para a colônia do norte, ou seja, aqui a Amazônia, a colônia do norte. Tá? Então, quem eram os degredados? Eram pessoas punidas pelo crime de degredo, que a gente vai ver o que é esse degredo. Poderia assumir algumas funções, como ser soldado e trabalhos na administração. Um detalhe importante, soldado não é um degredado, mas esse degredado poderia se tornar um soldado era um cargo melhor, era um cargo que não tinha muito, não recebia altos salários, tá? Recebiam muito, em troca dos salários, recebiam alimentos, recebiam material, comércio, alguma coisa assim, tá? Do tipo. Então, ele poderia ser um soldado. Mas o que é ser um degredado? Degredo, substantivo masculino. É uma pena de desterro ou exílio imposta judicialmente em caráter excepcional, como uma punição de um crime grave, constituindo uma forma de banimento, ou seja, ele foi banido de Portugal para cá, foi banido de lá por algum crime grave ou não, né, cometido lá em Portugal, e Portugal não desejava mais aquele seu cidadão, né, por ser um degredado,
e mandava para a colônia para trabalhar, tá? Para fazer alguma coisa em troca, muitas vezes de diminuir a pena dele, né? E ele um dia voltar para lá, para a metrópole ou não. Ou ficar aqui na colônia, fazer a vida dele aqui na colônia. No ponto 2 ali, degredo, é afastamento voluntário ou compulsório de um contexto social. E esse contexto social é Portugal, é a sociedade portuguesa. Este cara não serve mais para a sociedade portuguesa porque ele é marginal, é o que vive à margem da sociedade, é o que cometeu um crime, é o que a sociedade não tolera. Então, ao invés de deixar ele preso, não, eu vou mandar para a colônia portuguesa. E esses são os degredados, tá? Vieram para as colônias do norte, temos aí a colônia do norte, temos o Brasil, né? Os dois territórios aí num Brasil só. Pessoas punidas de crime de degredo poderiam assumir algumas funções, como ser soldados e trabalhos na administração, tá? Soldados. Os soldados eram os responsáveis pela defesa das fronteiras contra os inimigos de nações estrangeiras. Os soldados também deveriam manter a segurança dos moradores contra eventuais ataques de grupos indígenas. Reclamavam muito do pagamento, falta de armas e de uniforme. Esses pagamentos aí, muitas vezes, era uma remuneração bem baixa, bem diferente do que é hoje. E aí, no livro de vocês, na página 39, ele vai falar o que é o pagamento, tá? Que eram pagos com produtos e não com dinheiro. Então, esses soldados aí, eles eram pagos, na página 39, com produtos e não com dinheiro. E eles reclamavam das condições de vida, eles reclamavam dos alojamentos, entendeu? E era muito trabalho. E às vezes, quando tinha revoltas indígenas, ataques indígenas a alguma vila, a alguma administração ali, eles tinham que intervir, tá? Então, são esses que vieram para cá, para ocupar o território que Portugal tinha como colônia. E foram muito importantes porque era melhor assim para administrar, era melhor para ter uma segurança, né? Ocupando o território. Eu vou ter o mínimo de tentativa de invasão. Então, essas pessoas vieram para cá. Percebemos a diversidade de pessoas e motivos, porque várias pessoas vieram para a Amazônia, seja por melhores condições de vida, seja por cargos e privilégios, ou por cumprir penas no que é, no caso, os degredados. Tá? Não era fácil, dos mais ricos aos mais pobres. A luta pela subsistência, ou seja, eu vou trabalhar para eu me sustentar. Eu vou trabalhar, eu vou plantar, eu vou colher para vender ou para trocar para eu poder me sustentar ali na terra, na colônia, tá? Por terra e por moradia. Era partilhada por todos. E aí começavam os conflitos. Sempre uns queriam ganhar mais, sempre outros queriam trabalhar menos. E essa era a vida na colônia, tá? Então, crianças, essa foi a nossa segunda aula, tá? Um bom estudo a todos e até a próxima. Tchau.